Olá, o Notícias da Semana já está no ar e hoje destaca as discussões sobre o padrão de rádio digital a ser implantado no Brasil. O assunto foi tema de uma audiência pública na Assembleia e reuniu radiodifusores de Santa Catarina que estão interessados no andamento dos estudos para a implantação da nova tecnologia no país. Tem ainda os debates sobre a expansão das áreas de plantio de arroz no Brasil, a aprovação pela CCJ do projeto que institui o regime diferenciado de contratações públicas para as obras do programa Pacto por Santa Catarina e as homenagens do Poder Legislativo aos 70 anos da CLT. As 7 décadas de amparo aos trabalhadores brasileiros foram destacadas durante uma sessão especial. Agora, no Notícias da Semana. Parlamentares receberam esta semana do governador do estado a garantia de que o executivo vai prestar auxílio financeiro ao Hospital São Donato de Içara, que está com problemas para manter o atendimento. A unidade está em dívida com os fornecedores e sequer consegue arcar com o pagamento de encargos sociais. Durante a reunião, que teve a participação da Secretaria de Saúde do Estado, de representantes do Hospital São Donato e de vereadores do município de Içara, o governador Raimundo Colombo se comprometeu a fazer 4 repasses de R$150 mil cada um para garantir o funcionamento do hospital pelos próximos meses. Mas, para isso, o governador estabeleceu que a direção do hospital se comprometa a fazer a sua parte, ampliando o número de leitos usados, que hoje é de 29%, para pelo menos 70% de ocupação. Com 100% já é difícil, com 29% fica impossível. Então nós vamos fazer todo um aporte técnico, uma recontratualização e a chance do hospital é de dobrar a receita. O desafio é que a gestão interna, ele é um hospital filantrópico, tem autonomia, ela possa realmente aumentar o seu nível de eficiência e de prestação de serviço à sociedade. Feito isso, eu não tenho dúvida que o Hospital São Donato vai voltar a prestar um grande serviço à sociedade e de forma muito maior do que presta hoje. É um período de 4 meses agora que o hospital vai ter que se adequar a essa nova realidade. O Estado vai fazer o aporte de mais 150 meses para ajudar nesse processo de readaptação, de preparação do hospital para entrar nessa nova fase. Segundo o administrador do São Donato, Paulo Conte, o hospital passa por diversos problemas ocasionados pela falta de recursos. A instituição não consegue pagar os fornecedores e nem saldar as dívidas com encargos sociais. De acordo com o administrador, o hospital deve hoje aproximadamente R$1 milhão. Estamos fazendo um novo convênio, que é se aliar à rede de urgência e emergência, e isso vai nos facilitar um aporte maior financeiro por parte da Secretaria de Saúde do Estado, e vamos ver se a gente consegue dar um estímulo maior ao número de cirurgia mês, que é para a gente poder fazer a cirurgia de campanha. Aí penso e entendemos, saímos felizes daqui, porque penso que dessa forma nós vamos reverter a situação financeira do hospital. O padrão de rádio digital a ser implantado no Brasil foi tema de uma audiência pública realizada esta semana na Assembleia. O encontro surgiu da mobilização dos radiodifusores de Santa Catarina que estão interessados no andamento dos estudos para a implantação da nova tecnologia no país. A audiência pública, realizada no auditório da Assembleia Legislativa, contou com a participação de dezenas de apoiadores do Movimento Nacional de Rádios Comunitárias. Atualmente, no Brasil, existem cerca de 5 mil rádios desse tipo em funcionamento. Em Santa Catarina, são quase 200, todas analógicas. Vários países já estão experimentando a migração das rádios do sistema analógico para o digital. Entre as vantagens do novo sistema estão a melhor qualidade do som e a possibilidade de oferecer mais opções aos ouvintes, inclusive com letreiros digitais. Ainda assim, existe uma grande discussão sobre quando e de que maneira essa mudança deve ser feita. Uma preocupação das rádios comunitárias é, inclusive, o acesso de montar uma rádio comunitária, A depender do sistema que o Brasil adote, nós podemos inviabilizar de vez as rádios comunitárias que cumprem um grande papel, um papel de trazer para dentro da comunidade a pluralidade das informações que só a rádio comunitária é capaz de trazer. Colaborador de uma rádio comunitária em Campos Novos, João Carlos Santin é o coordenador jurídico da Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Além de temer os custos dos equipamentos para o uso da nova tecnologia, a entidade também teme que a potência seja menor, o que diminuiria o raio de alcance das emissoras.
Os testes realizados foram de 0,25 microwatts, né? Enquanto que nós já temos uma potência baixíssima de 25 watts, né? Que pega num raio de aproximadamente 4 ou 5 quilômetros, e nós estamos muito preocupados, porque eles fizeram esses testes dentro dessa faixa e que a cobertura de proteção de apenas o raio de 1 quilômetro. Então, isso pode acontecer de que nós sejamos futuramente embretados nesse 1 quilômetro, que praticamente inviabiliza todo o sistema de radiodifusão comunitária, né? A nossa conclusão é que a cobertura, na maioria dos testes, do digital, ficou aquém do esperado. Então, muito possivelmente, teremos que fazer novos testes. A partir dos testes feitos, o Conselho Consultivo de Rádio Digital se reúne para fazer um debate sobre as plataformas, sobre as diferentes plataformas, e aí propõe uma solução, né? Ou, enfim, propõe um conjunto de soluções para que as autoridades brasileiras possam decidir. Debates também sobre a cadeia produtiva do arroz. Em pauta, a análise do mercado e a expansão das áreas de plantio. A intenção do governo federal é estender a produção para outros estados brasileiros. O debate foi promovido pela Comissão de Economia. 15 mil agricultores de Santa Catarina produzem por ano mais de 1 tonelada de arroz, o equivalente a 9% da produção nacional. Para discutir a safra deste ano, que está em fase final da colheita, produtores e técnicos que atuam no cultivo do produto se reuniram no plenarinho da Assembleia Legislativa para a 4ª sessão ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz, criada em julho do ano passado e coordenada pelo deputado José Milton Schaeffer. O objetivo da Câmara Setorial é fortalecer o agricultor catarinense e estruturar o setor para que o produtor tenha estabilidade e garantia de comercialização. Nesta sessão, os participantes debateram também a renegociação de dívidas e as alterações nas licenças ambientais a partir das mudanças na legislação. Os produtores de arroz, né, que ocupam áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, terão as vantagens, dependendo do tamanho da sua propriedade, de fazer as recuperações de 5, 10 ou 15 metros das margens de cursos d'água. Então, basicamente, a mudança da legislação traz esses benefícios para os produtores de arroz conforme o tamanho da propriedade. Mas o principal assunto da tarde foi a análise de mercado. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são responsáveis por quase 80% da produção nacional de arroz. O governo federal considera essa produção muito concentrada no sul do Brasil e tem planos de expandir o cultivo para vários outros estados brasileiros. Atualmente, a safra nacional é de 12 milhões de toneladas ao ano. A ampliação da área de cultivo deve aumentar também a produção. Por isso, os planos do governo é ganhar o mercado internacional para exportar parte da produção do país, principalmente para países da África e do Oriente Médio. O economista Sérgio Roberto Gomes dos Santos Júnior veio de Brasília para falar sobre este projeto, que deve ser colocado em prática a médio e longo prazos. Ele é analista de mercado da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e explicou como essas mudanças devem acontecer. No mercado de arroz no Brasil, a gente observa uma concentração muito grande da produção na região sul, principalmente no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, o que ocorre é que tem um custo grande de deslocamento dessa produção do Rio Grande do Sul para as outras regiões do país, né? Então, nós da Conab, também o governo federal, nós temos estudado modos de estimular essa produção também em outras localidades do país. Deve ser coordenado também com maior incentivo da promoção do arroz no mercado internacional. Então, isso evitaria essa pressão de baixa para os produtores, no preço ao produtor. É uma estratégia correta, né? Hoje o Brasil nós temos a produção centrada muito no sul. Santa Catarina é o segundo maior produtor, o Rio Grande do Sul o primeiro, e outros estados começam a produzir, como Mato Grosso, Goiás, Tocantins. E isso eu acredito que é viável. Agora, a qualidade produzida do arroz aqui do sul do país, ela não se iguala a nenhuma outra parte do país. É uma qualidade superior, um arroz de qualidade, e que tem encontrado inclusive mercados externos, né? E isso ajuda muito a manter os preços internos no país altos e, portanto, remunerando adequadamente o nosso produtor rural.
Já na Comissão de Constituição e Justiça, deputados deram sinal verde para o projeto que institui o regime diferenciado de contratações públicas para as obras do programa Pacto por Santa Catarina. Os detalhes você confere logo depois do intervalo, aqui no Notícias da Semana. O projeto de lei que institui o regime diferenciado de contratações públicas para as obras do programa Pacto por Santa Catarina recebeu esta semana o primeiro sinal verde. A matéria, de origem do governo, passou pelo crivo dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça. A matéria foi aprovada por unanimidade depois que os deputados da base governista e da oposição fizeram um acordo sobre as emendas aditivas propostas pelos deputados Ana Paula Lima, Dirceu Dresch e Jean Kuhlmann. A emenda do deputado do PSD exclui do regime diferenciado as obras destinadas à fiscalização e supervisão e foi acatada pelos parlamentares. O objetivo é garantir que mais empresas possam participar desse processo e que nós possamos ter mais transparência nessa questão que é muito importante. A contratação da obra no sistema de RDC vai agilizar muito o processo. Agora, a questão da fiscalização, da supervisão, que envolvem valores menores, elas, quem sabe, não precisam ter esse tipo de contratação. Por isso eu entendo que nós podemos manter a contratação normal, mas é fundamental que essa questão seja aplicada também com rigor e com muita transparência. Os deputados do PT, Ana Paula Lima e Dirceu Dresch, apresentaram 2 emendas aditivas ao projeto de lei. Uma foi acatada e outra foi rejeitada pela comissão. A que foi aprovada obriga o governador do estado a apresentar à Assembleia Legislativa a lista com todas as obras do Pacto por Santa Catarina que usarão o regime diferenciado de contratações públicas. Só foi tirado então o prazo, em vez de ser 30 dias, tem um prazo maior para o governo passar para a Assembleia as obras. Mas entendemos que já demos um passo importante para a Assembleia poder acompanhar de perto todo o processo de acompanhamento da execução das obras do Pacto por Santa Catarina. O projeto de lei teve como relatoria na CCJ o deputado José Ney Ascari. O regime diferenciado de contratações públicas está previsto na Lei Federal 12.462 de 2012. No estado, a sua aplicação se restringirá às licitações e contratos do programa Pacto por Santa Catarina. Já no plenário da Casa, o destaque ficou por conta da apresentação do projeto que estabelece multa para estabelecimentos comerciais que venderem o chamado chumbinho em Santa Catarina. A matéria deu entrada esta semana. O nome oficial do produto é carbamato aldicarbe, mas ele é conhecido mesmo como chumbinho. É um produto clandestino, com comercialização proibida. Não tem registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nem em nenhum outro órgão do governo. Apesar da comercialização proibida, esse veneno ainda pode ser encontrado em feiras livres, camelôs e até agropecuárias de todo o Brasil. Os pequenos grãos de cor cinza chumbo são popularmente utilizados como raticidas, mas podem causar graves intoxicações quando ingeridos ou manuseados. Preocupado com os problemas causados pela substância, que estaria inclusive sendo utilizada criminosamente contra animais, o deputado Ismael dos Santos apresentou um projeto de lei que proíbe o comércio em Santa Catarina de produtos que contêm um chumbinho em sua composição. Estabelecimentos infratores poderão inclusive perder o alvará de funcionamento. Não é possível que nós, em tão pouco tempo, nesse ano, já temos registrado, por exemplo, na cidade de Blumenau, quase 50 mortes de animais pela questão da ingestão do chumbinho. Entendemos de que o projeto em si, ele alerta para a realidade do projeto nacional que já existe, da lei nacional que já existe, mas também implicando em punições no que diz respeito ao Estado de Santa Catarina. A multa de R$2.000 e na reincidência a, inclusive, suspensão do alvará. O assunto agora é geração de energia, e disso Santa Catarina entende bem, especialmente em se tratando da chamada energia geotérmica. Estudos mostram que o estado detém a 2ª melhor estação termal do mundo. Daí o interesse dos pesquisadores e empresários catarinenses que defendem a inclusão da energia geotérmica no plano energético do país. Conhecido por suas belezas naturais, Santa Catarina é um estado que se destaca em vários setores, da economia ao turismo. É para cá que todos os anos, milhares de turistas brasileiros e do exterior vêm à procura de praias de águas calmas e de mar agitado,
e de tantas outras atrações turísticas. O que muita gente não sabe é que Santa Catarina tem a segunda melhor reserva de água termal do mundo, com fortes polos termais em Piratuba, Santo Amaro da Imperatriz, Itá, Gravatal e Águas Mornas. São locais de águas aquecidas que afloram de rios ou de perfurações de pouca profundidade. E não é apenas como atração turística. A Associação Internacional de Energia Geotérmica já afirmou que o sul do Brasil, a exemplo do Sudeste, tem potencial para exploração em larga escala de água termal para uso industrial. O pesquisador Hugo Rechel, do Instituto de Governo Eletrônico, Inteligências e Sistema, I3G, com sede em Florianópolis, cita como exemplo de energia geotérmica o estado de Nevada, nos Estados Unidos. Estudos recentes revelam que 2% do calor subterrâneo daquele país é suficiente para suprir 2.500 vezes a sua necessidade de consumo energético. Outro exemplo de exploração da energia geotérmica vem da Islândia, na Europa. O país ocupa a primeira posição mundial no uso de energia geotérmica. A nação islandesa se orgulha em afirmar que é hoje o único país autossuficiente em energia renovável, com 100% da eletricidade vindo de fontes limpas. A Blue Lagoon, ou Lagoa Azul, perto da capital da Islândia, Reykjavik, considerada a sexta piscina mais exótica do planeta, atrai turistas do mundo todo, que desfrutam das águas quentes e com propriedades medicinais. Um exemplo europeu, segundo o pesquisador catarinense, que precisa ser explorado no Brasil e particularmente em Santa Catarina. Hugo aponta as principais vantagens dessa fonte energética. Existem inúmeras vantagens, de caráter social e econômico, principalmente, mas as principais são, em primeiro lugar, poluição praticamente zero. O resíduo de uma usina geotérmica é o vapor de água, e o seu subproduto é a água termal. São estações termais e geralmente as usinas termais, baseadas em água termal, que são as geotérmicas, elas se transformam em pontos turísticos. A energia geotérmica é assunto que envolve, em primeiro plano, entidades técnicas, associações científicas e industriais e órgãos governamentais. Em segundo plano, estão empresas de informação. Pesquisas apontam que 40% de todas as buscas do mundo feitas na internet são abastecidas por energia renovável. Isso significa que de cada 10 buscas que fazemos diariamente na internet, 4 são respondidas através dessa inovadora fonte de energia. Grande defensor da energia geotérmica, o empresário Fausto Silva, ex-diretor da Federação das Indústrias de Santa Catarina, concorda que o Estado não pode ficar de fora desse processo. O potencial existe, basta apenas ser explorado. Um dos caminhos é incluir essa fonte energética no plano de energia do governo federal, que não considera o uso dessa modalidade até 2030. E essa referência do Estado na questão energética da geotérmica pode ser a grande alavanca para que o Estado consolide a sua posição nacional e, a partir daqui, o Brasil entenda, pelas suas autoridades, pela Presidência da República, eu diria já direto nisso, que efetivamente reveja o seu plano energético e traga para a planta energética do país a geotérmica. E você vai ver ainda hoje as homenagens da Assembleia aos 70 anos da consolidação das leis do trabalho. O Notícias volta em instantes. A Assembleia lembrou esta semana a passagem dos 70 anos de criação de um dos mais importantes conjuntos de normas do país, a Consolidação das Leis do Trabalho. As 7 décadas de amparo aos trabalhadores brasileiros foram destacadas durante uma sessão especial.
Várias autoridades e profissionais ligados à área do trabalho e emprego participaram da sessão especial. Representantes de sindicatos empresariais e de trabalhadores também compareceram. O grande homenageado na celebração dos 70 anos da consolidação das leis do trabalho foi o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, que é de Santa Catarina e tem um histórico de lutas pelos direitos trabalhistas. Eu, na qualidade de ministro, sendo de Santa Catarina, me sinto honrado, feliz por poder dar a minha contribuição, no sentido de contribuir, de arrumar, de trabalhar para um Brasil melhor e uma Santa Catarina melhor. A CLT foi criada por decreto-lei e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas no dia 1º de maio de 1943, durante o período do Estado Novo. A consolidação das leis do trabalho se tornou um marco porque inseriu os direitos trabalhistas na legislação brasileira e unificou toda a legislação trabalhista existente no país. Leis como a do salário mínimo e da exigência de carteira de trabalho já existiam, mas há, por exemplo, um capítulo novo inteiro na CLT sobre contrato de trabalho. Ao longo desses 70 anos de existência, a CLT já sofreu quase 500 mudanças, mas a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, desembargadora Gisele Alexandrino, destaca a importância do conjunto de leis ainda hoje. Nesses 70 anos, é claro que ela sofreu várias atualizações legislativas, mas o cerne principal, que é de garantir direitos àqueles, o polo mais frágil da relação de trabalho, ela permanece. É uma legislação evidentemente protetiva em face da desigualdade que existe entre os dois atores da relação de trabalho, no caso, capital e trabalho. A iniciativa de realização da sessão especial para comemorar os 70 anos da CLT foi da mesa da Assembleia Legislativa, aprovada por unanimidade pelos deputados. É nosso dever fazer essa comemoração, essa celebração, especialmente nesse momento em que temos um ministro do Trabalho catarinense que veio nos prestigiar, o nosso querido ministro Maneca Dias, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, nosso presidente da Fiesc, com o Parlamento catarinense, demonstrando que há uma integração e uma celebração coletiva, que essa é uma grande conquista e que tem que ser marcada através de uma sessão especial. E o presidente da Assembleia, deputado Juarez Ponticelli, do PP, recebeu esta semana a medalha Amigo da Polícia Militar de Santa Catarina. A comenda é um reconhecimento a todos aqueles que trabalham pelo engrandecimento da corporação no Estado. Autoridades civis e militares, lideranças políticas e convidados prestigiaram a solenidade em comemoração aos 178 anos da Polícia Militar de Santa Catarina. O governador Raimundo Colombo foi recebido com honras militares. Ele e o comandante-geral da PM, Coronel Nazareno Marceneiro, passaram em revista a tropa. A Polícia Militar de Santa Catarina está presente nos 295 municípios do estado. A instituição é considerada uma das mais seguras da federação. Seus principais pilares são a justiça e a segurança. Autoridades e instituições que contribuíram para o engrandecimento da Polícia Militar de Santa Catarina foram homenageados com a medalha e o diploma Amigo da PM. Entre os homenageados, os deputados Kennedy Nunes e o presidente da Assembleia Legislativa, Juarez Ponticelli. Eu me senti honrado também por essa distinção e isso aumenta o nosso compromisso, aumenta a nossa responsabilidade de criar condições de trabalho cada vez melhor para que a nossa Polícia Militar possa continuar construindo a sua história. Outra honraria da solenidade dos 178 anos da Polícia Militar de Santa Catarina foi a entrega da comenda Barriga Verde ao governador Raimundo Colombo, ao chefe do Estado-Maior da PM, Coronel João Schorne de Amorim, e ao secretário de Segurança Pública, César Gruba. Nós estamos podendo investir muito, é o maior número de ingressos de policiais
São mais de 3 mil, né, só na Polícia Militar. Investimentos em tecnologia e também uma coerência no sentido de respeitar a instituição, desde as promoções, não tem ingerência política. Isso está criando um clima muito positivo. E eu tenho muito orgulho da Polícia Militar, do trabalho que ela faz. E tenho certeza que todos os catarinenses têm. É um momento de extrema felicidade, né? Um momento em que a gente pode comemorar 178 de existência de uma corporação que já passou por greves, por revoluções, por comoções sociais, por abalos meteorológicos muito significativos, né, em todo o estado de Santa Catarina. E em todas essas ocasiões, os nossos homens e mulheres estiveram na linha de frente, protegendo as pessoas, protegendo o patrimônio, e é preciso comemorar. O Parlamento Catarinense também marcou presença em mais uma Feira da Esperança. A festa está na 26ª edição. São mais de 35 shows até domingo e 80 estandes que vendem de alimentos a artesanato. 2.000 voluntários trabalham aqui, entre eles empresários e representantes de entidades públicas e privadas. Uma das atrações mais concorridas é o Duty Free. A Receita Federal doou 2.000 itens apreendidos em operações de combate ao contrabando e o público formou longas filas para comprar os produtos. A Feira da Esperança visa arrecadar dinheiro para os gastos anuais da APAI de Florianópolis, que há mais de 48 anos atende alunos especiais e tem como objetivo garantir a eles o direito à cidadania e executar ações que melhorem a qualidade de vida dos portadores de deficiência intelectual múltipla. No ano passado, 45.000 pessoas compareceram nos 4 dias de feira e a APAI arrecadou R$1.800.000. A meta deste ano é ultrapassar estes números. Eu sempre digo que se não existisse a feira, com certeza a APAI de Florianópolis já teria fechado suas portas, porque ela mantém a fisioterapia, a fonoaudiologia, a psicologia, mantermos a qualidade no transporte, mantermos a qualidade da alimentação deles. Enfim, eles dependem da instituição, porque a maioria delas são famílias carentes, então nós precisamos das pessoas para fazer uma troca. Nós vendemos nós damos à sociedade um bom trabalho e esperamos essa retribuição. A Assembleia Legislativa também participa da Feira da Esperança, montou um estande e dá apoio à APAI de Florianópolis. Na noite de abertura estiveram presentes o presidente da Assembleia, deputado Juarez Ponticelli, e o deputado José Ney Ascari, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É um exemplo que pode ser seguido, evidentemente, por outras entidades que também fazem um belo trabalho, cada uma delas nos determinados segmentos e que precisam também da colaboração, da solidariedade e da ajuda das pessoas. Viemos para anunciar também o programa de inclusão para portadores de necessidades especiais que vamos implementar no sentido de ajudá-los nessa caminhada de resgate da dignidade, de inclusão, de participação, da contribuição que eles podem, querem e devem dar para o crescimento do nosso estado e do nosso país. E para fechar, o Notícias convida você a um passeio pela Galeria de Arte Maier Filho. O espaço que toda semana recebe uma mostra diferente, desta vez abriu as portas para a exposição A Arte em Projeto, com a mostra dos 12 artistas. As obras são de um grupo de amigos que decidiu expor as peças em 12 lugares diferentes de Florianópolis. A Assembleia foi um deles. As técnicas são variadas. Aquarelas se misturam a fotografias. Óleos sobre tela descansam ao lado de esculturas. Os autores são 12 artistas, reunidos sob a curadoria da também artista plástica Amy Carmo Biancini, uma gaúcha que há 22 anos adotou Florianópolis como lar. Amy Carmo conta que o projeto de reunir os 12 artistas nasceu em 2010. A primeira exposição tinha obras apenas da própria artista. Depois se juntaram a ela catarinenses, paulistas, gaúchos e argentinos. A mostra na Assembleia Legislativa é a 5ª feita pelo grupo, sempre com o mesmo desejo: montar um mosaico de artistas e obras. O objetivo maior seria, claro, levar a arte para todos, né, que apreciam, até mesmo os que não apreciam, né, para ter a oportunidade de ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cultura e de mesmo lazer, né, de estar junto aos trabalhos e apreciá-los
né, e poder ver exatamente o que os artistas que residem, que não residem aqui em Florianópolis, estão fazendo, né? As peças seguem em exposição até a próxima sexta-feira. Por hoje, é só. O Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem. Até lá!